de maio, Dia do Trabalho, data em que celebramos os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. Composta por mais de 900 artigos que abordam relações trabalhistas individuais e coletivas, a CLT faz parte da vida de todo trabalhador com carteira assinada e traz regras bem conhecidas, como o pagamento do 13º salário, férias remuneradas, horas extras. A norma garante ainda a licença maternidade, regulamenta o trabalho do menor aprendiz, estabelece medidas de proteção ao trabalhador, entre tantas outras. Nos 80 anos da CLT, vamos falar sobre história, avanços e desafios, o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Confira agora outras notícias desta segunda-feira. Superior Tribunal de Justiça decide que não é obrigatório o registro de professores de tênis em conselhos de educação física. Supremo na semana. Validade do piso salarial para agentes comunitários de saúde é um dos assuntos destaque do podcast. E ainda, segunda chance. Em Mato Grosso, menores em conflito com a lei fazem estágio no Fórum de Cuiabá. A Polícia Federal, em conjunto com a inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, prendeu na manhã de hoje um colombiano que estava foragido no Brasil, condenado por estupro e homicídio em seu país. Ele estava sendo procurado desde que o Supremo Tribunal Federal autorizou a sua extradição. O colombiano foi preso no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, e foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no estado. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que não é obrigatório o registro de professores de tênis em conselhos de educação física. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. Sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão envolvendo o tema 1149 definiu que não é obrigatório o registro de professores, instrutores, técnicos ou treinadores de tênis no Conselho Regional de Educação Física, nem há exclusividade dos profissionais de educação física para o desempenho das funções. O ministro Herman Benjamin, relator do recurso repetitivo, observou que a lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física define que os profissionais com registro regular no respectivo Conselho Regional poderão atuar na atividade de educação física. Mas, segundo o ministro, não existe previsão legal que obrigue a inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos ou que estabeleça exclusividade para o desempenho de tal função aos profissionais diplomados na área. O relator ressaltou também que o instrutor de tênis não ministra rotina alguma para a preparação ou condicionamento físico de quem pratica esse esporte, restringindo suas atividades a coordenar e alterar a estratégia nas partidas, da orientação durante os jogos e ensinar fundamentos básicos, jogadas, técnicas e regras do tênis. O ministro Herman Benjamin explicou que a simples caracterização de algo como desporto não legitima a fiscalização e a regulação dos profissionais que o exercem pelo Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Ao negar provimento ao recurso especial do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, o relator, que teve o voto acompanhado pelos ministros da primeira sessão, indicou ainda que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que se dispensa o registro no CREF para técnicos, instrutores ou treinadores de tênis, quando tais atividades se voltam apenas às técnicas e estratégias do esporte. Após esta decisão, poderão voltar a tramitar os processos relacionados à mesma matéria que estavam suspensos, aguardando o julgamento do repetitivo. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei do estado de Rondônia que determinava condições prioritárias para a contratação no programa Jovem Aprendiz. A norma previa que as empresas participantes do programa deveriam priorizar a contratação de alunos de baixa renda que possuem um rendimento escolar mediano ou baixo, que já participam de algum programa de compensação social e que fazem trabalhos esporádicos para auxiliar no sustento da família. Além disso, a lei previa o fim do contrato no caso de o estudante não manter um nível adequado de rendimento acadêmico. Bom, por maioria de votos, os ministros do Supremo entenderam que a norma
invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Um dos destaques do novo episódio do podcast Supremo na Semana é a decisão do plenário que considerou constitucional a aplicação do piso nacional para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Os ministros negaram um pedido feito pelo município de Salvador e entenderam que o piso nacional previsto para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias é constitucional e deve ser aplicado a todos os profissionais, independentemente do regime jurídico, ou seja, tanto para trabalhadores com contratos regidos pela CLT quanto para servidores públicos. Quem explica a decisão é a consultora jurídica da TV e Rádio Justiça, Gisele Reis. O que prevaleceu foi que esse piso realmente é um piso nacional, que não haveria conflito, inclusive com a emenda constitucional 120 de 2022, que foi editada recentemente. A emenda constitucional, de toda forma, atualmente, ela já estabelece que esse piso é de 2 salários mínimos. Então, o trabalhador, a partir da vigência da emenda constitucional, ele tem que necessariamente o direito a receber, no mínimo, 2 salários mínimos para exercer a função. Esse tema teve repercussão geral e vai servir de base para outras ações sobre o mesmo tema. O podcast tem também uma análise do início do julgamento sobre a validade do indulto concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira pelo então presidente da República Jair Bolsonaro. Os ministros analisam se o perdão concedido viola os princípios de moralidade e impessoalidade. O programa traz ainda a decisão do plenário virtual que analisou mais 200 processos dos envolvidos nos atos antidemocráticos e uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho, sobre os 80 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Maurício Godinho Delgado também é o nosso convidado especial no Jornal da Justiça. Você confere daqui a pouquinho a entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Nós conversamos sobre os 80 anos da CLT. É no próximo bloco, eu volto já. Dia 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, uma data importante para refletirmos sobre os avanços e os gargalos que envolvem os direitos dos trabalhadores. Bom, para falar sobre os 80 anos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, eu conversei com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. O ministro também é diretor da ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Vamos acompanhar. Estamos na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, onde eu converso a partir de agora com o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, o ministro Maurício Godinho Delgado. Muito obrigada, é uma satisfação conversar com o senhor. Muito Olá, obrigada. Rafaela, é uma satisfação muito grande estar aqui para conversarmos sobre um momento, datas e um período tão importante de comemorações e reflexões. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado histórico sobre esses 80 anos da CLT, sem dúvida, pensando com esse foco. Sem dúvida. A CLT, ela, como o próprio nome diz, é uma consolidação de uma série de leis que surgiram no país com muita intensidade, como parte de uma política pública explícita e bastante entusiasmada do governo que assumiu o poder no país com a Revolução de 1930. Esse governo, liderado pelo presidente Getúlio Vargas, foi criado ainda em outubro de 1930 o Ministério do Trabalho, na época com o nome de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como é normal, e a partir daí foram feitas várias leis. Foi estruturado um verdadeiro sistema trabalhista, com várias facetas de grande importância. É claro que com alguns aspectos críticos, que são passíveis de serem criticados, mas
no conjunto da obra, foi a primeira vez na história brasileira, em 130 anos, 128 anos de país independente, em que surgiu uma política pública clara de inclusão de homens e mulheres, mulheres e homens, trabalhadores no sistema econômico. Então, nós tivemos esse avanço no decorrer dos anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um processo que no direito é normal que aconteça assim. É claro que deve ser criticado. Olha, houve a inclusão dos trabalhadores urbanos, trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres. Houve a inclusão bastante significativa. Agora, não houve a inclusão de todos. Mas, de maneira geral, é muito difícil que uma política pública não comece assim. Vamos agora até fazer uma reflexão sobre esse equívoco por parte de, às vezes por falta de informação mesmo, também, né? Porque a CLT, também. ministro, ela costuma ser relacionada por algumas pessoas ou grupos como instrumento de proteção do direito dos trabalhadores. Certo. É claro, nós sabemos, mas ela também oferece segurança jurídica aos empregadores. Eu queria que o senhor ressaltasse essa questão, porque são direitos e garantias para os dois. Quando a CLT surgiu, aqueles autores que fazem uma leitura mais ampla, mais complexa, eu acho que mais rica da questão trabalhista, eles não examinam só o lado jurídico, eles examinam também o lado econômico, o lado social, o lado cultural, o lado institucional. Então, uma legislação trabalhista, além de outras legislações, mas o nosso foco é o direito do trabalho, ela tem uma dimensão social, econômica e institucional muito importante. Por quê? Porque ela transforma as pessoas em cidadãos realmente, né? Então, nesse sentido, o objetivo dessa legislação como política pública é organizar o mercado de trabalho, porque ao organizar o mercado de trabalho, o sistema capitalista vai ter incentivos para se desenvolver. Aí surge o argumento de curto prazo, aquele argumento da pessoa que só enxerga um detalhe da vida e esquece que a vida é complexa. Como está favorecendo o empregador o direito do trabalho se ele passa a ter várias obrigações? Ora, é porque se a legislação trabalhista organizar o mercado de trabalho como é um dos seus papéis, isso vai evitar uma concorrência predatória entre os próprios empresários. Porque a concorrência predatória, ela é um malefício praticamente insuperável. Porque a redução de direitos não tem fim. Então, se não houver uma legislação que determine que haja um piso civilizatório para o cidadão e a cidadã brasileira, um setor empresarial pode começar a se utilizar de trabalho degradante, de trabalho análogo às condições de escravo, de trabalho meramente informal, pagando valores baixíssimos. E isso cria uma dificuldade para o empresário que cumpre a legislação. Passados mais de 5 anos, qual a avaliação do senhor sobre o legado da reforma trabalhista? Inclusive, o TST se debruça também numa comissão que estuda aí os impactos. Qual é a avaliação? A reforma trabalhista é parte de um contexto de tentativa de desconstrução. E, infelizmente, tentativa que obteve resultados reais. Desconstrução do direito do trabalho na sua base, na sua essência. São inúmeros aspectos de desconstrução. Vários exemplos de desconstrução. Primeiro exemplo, o enfraquecimento dos sindicatos. Ora, sem o sindicato, o trabalhador isoladamente não tem como negociar com a empresa. Imagine um trabalhador negociar com uma multinacional que tem um faturamento de alguns bilhões de dólares por ano, né? Isso é uma coisa impensável.
Então, a sociedade humana, ela criou nos últimos 150 anos essa figura nova, que é a figura do sindicato, para equilibrar as condições de contratação coletiva e, através dos instrumentos coletivos negociados, os trabalhadores conseguirem obter novas vantagens, novas proteções, né? Isso efetivamente é fundamental. Entretanto, a reforma trabalhista, ela adotou uma estratégia clássica na ciência política. Eu fiz ciência política e fui professor de ciência política por cerca de 15 anos. Clássica na ciência política. Desde o início da história, 7.000 anos atrás, até agora, recentemente, nessa lamentável guerra que estamos vendo ali na Europa Oriental, né? Que é a estratégia de fazer o cerco da cidade e drenar ou impedir a água e a alimentação da população interna. Isso, praticamente, ao longo da história, levava a uma vitória acachapante sobre o adversário. E a reforma trabalhista inviabiliza. Totalmente. Inviabiliza. A reforma trabalhista fez isso. Ela simplesmente eliminou a forma de financiamento do sindicato, que merecia ser criticada, sim, em alguns aspectos, porque favorecia sindicatos sem representatividade. Nesse ponto ela deveria, sim, ser alterada, mas a reforma poderia ter alterado na hora, na mesma lei, criando a chamada contribuição assistencial ou negocial. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, qual é a visão do senhor em relação ao futuro do trabalho no Brasil e no mundo? Sem dúvida, eu tenho uma visão otimista sempre. Claro que com pitadas de pessimismo trazidos pela realidade, particularmente de nosso amado país, da nossa amada pátria. Mas acho que o trabalho, ele efetivamente é fundamental para o ser humano, é fundamental para o sistema capitalista e é também o caminho de assegurar uma sociedade, como quer a nossa Constituição da República, uma sociedade mais livre, justa e solidária. Muito obrigada pela participação. Conversei com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, diretor da ENAMAT. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço pela gentileza, pela oportunidade e pela atenção de todas e todos. Agradecer mais uma vez o ministro Godinho e toda a equipe do Tribunal Superior do Trabalho, parabenizar os trabalhadores de todo o país neste 1º de maio. A seguir, em Mato Grosso, menores em conflito com a lei fazem estágio no Fórum de Cuiabá. Os detalhes em instantes, voltamos já já. A Record Rádio e Televisão foi absolvida do pagamento de indenização de R$30 mil por dano moral ao ator André de Biasi. O profissional solicitou a reparação por ausência de anotação na carteira de trabalho. Mas os ministros da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que a falta do registro por si só não configura dano moral. As informações com o repórter Daniel Vasquez. Na reclamação trabalhista, o ator André de Biasi sustentou que foi contratado pela TV Record para atuar em novelas e seriados. Mas a carteira de trabalho, segundo ele, não foi assinada. O profissional afirmou que, após 2 anos, criou uma empresa na modalidade pessoa jurídica para receber os pagamentos. Na ação, ele pediu que fosse declarada a existência do vínculo empregatício durante todo o período em que trabalhou para a emissora, entre 2007 e 2015. Solicitou ainda que a empresa fosse condenada por dano moral, pela falta de registro na carteira de trabalho. A TV Record alegou que a relação era de trabalho autônomo e que a prestação de serviços do artista se dava somente durante a produção das novelas, sem qualquer obrigatoriedade
o que afastaria o vínculo empregatício e a obrigação de anotar o contrato. Ainda de acordo com a empresa, não foi comprovado nos autos nenhum tipo de dano causado ao ator. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença de primeiro grau que havia rejeitado a existência de vínculo e também a culpa da TV Record por dano moral. O TRT entendeu ter havido fraude pela pejotização e ofensa à dignidade do trabalhador. Por isso, condenou a empresa a pagar indenização de R$30 mil ao artista. Para o regional, a falta de anotação na carteira de trabalho impediu o ator de ter a proteção trabalhista que gera direitos como férias anuais, tempo de serviço para aposentadoria e proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Ao analisar o recurso de revista da Record, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou que não ficaram comprovados os requisitos configuradores do dano moral, como nexo causal e culpa empresarial. Segundo ele, a jurisprudência diz que a falta de registro na carteira de trabalho ou o não pagamento das verbas rescisórias, isoladamente, não configuram o efetivo dano moral. Para ter a indenização por dano moral por ausência de anotação do contrato de trabalho, é necessário que haja alguma peculiaridade adicional do que a simples omissão, e principalmente nesses casos em que é adotado um outro contrato que não é tão desfavorável assim, né? Que não é tão desfavorável assim, que é o contrato de pessoa jurídica, que tem uma vantagem tributária significativa. Só para lembrar, o imposto de renda são 27% para a classe média e, nesse caso, se paga 7%. Então, não é um caso de humilhação da pessoa, etc, etc. Os ministros da terceira turma seguiram o entendimento de que não há dados fáticos expressamente consignados na decisão do TRT que demonstrem efetivo prejuízo em razão da falta de anotação na carteira de trabalho do ator. Por unanimidade, foi restabelecida a sentença de primeiro grau. Ainda cabe recurso. Em Mato Grosso, o projeto Estágio Meninos do Futuro, desenvolvido no Fórum de Cuiabá, abre portas para menores em conflito com a lei. Eles têm a oportunidade de construir uma nova história com o apoio do Poder Judiciário. Veja na reportagem de Geisa de Oliveira. A vida desses jovens em conflito com a lei vem sendo transformada. A oportunidade está sendo possível por meio do projeto Meninos do Futuro, realizado no Fórum da capital. Implantado em 2016 pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, o estágio supervisionado tem trazido impactos positivos. Para eles, a iniciativa é de muito aprendizado e acolhimento. Aqui eles estão dando uma oportunidade melhor para a pessoa melhorar a vida dela e reerguer a cabeça, né, para continuar, para ela ir para o caminho certo, não para o errado. Eu tenho mais que agradecer, né? Eles deram uma nova vida para nós, nós todos que estamos aí. Foi uma nova vida, só tenho que agradecer. O projeto Meninos do Futuro vai muito além de cumprir normativas e regras. Promove cidadania, salva vidas. Por isso, é tão importante a participação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, e as práticas da justiça restaurativa, aplicadas como círculos de construção de paz, por exemplo, fazem uma diferença e tanto no dia a dia dos jovens. Percebemos um resultado muito positivo. Primeiro, na perspectiva que eles têm em relação a eles mesmos, depois em relação ao futuro deles e também em relação à família. Por isso, o esforço de todos para ampliar oportunidades e buscar a recuperação desses adolescentes é essencial. Hoje, posso dizer com toda certeza que os adolescentes, até os atos infracionais, né, o cometimento dos atos infracionais diminuiu a reincidência, eles estão buscando mais estudar, melhorar de vida, mudar de comportamento, se veem realmente como jovem transformador. Tivemos já alguns bons exemplos de estagiários que passaram por aqui e hoje ingressaram em universidades particulares, universidades públicas. Então eu vejo como que abre uma perspectiva de futuro que provavelmente se eles tivessem se não tivessem conosco aqui, talvez não teria essa perspectiva, né? Essa visão de mundo diferenciada. A gente percebe que depois de 2 anos,
essa garotada está pronta para entrar no mercado de trabalho e passa a ver o mundo de uma maneira diferente, passa a enxergar a justiça como uma ferramenta de cidadania que também está à disposição deles. A gente percebe que por trás de um adolescente em conflito com a lei, né, ou que cumpre medida socioeducativa, eles têm algum desajuste, né? Alguma coisa que falta a eles, né? E a experiência nos tem mostrado que o acolhimento, né, o lugar onde ele se sinta incluído, né, ele tem um potencial de ajudar a transformar determinada realidade, né? Com certeza muda a rota da vida desses adolescentes, desses jovens, traz esperança, oportunidade, cidadania. Com essa reportagem nós encerramos esta edição do Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.